Mateus 24, versículo 7. Levante a sua Bíblia, por favor. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, usa minha boca agora, mas fale com todas as pessoas que têm desejo de te ouvir. Dê ouvidos espirituais para os sinceros. Ajude essa pessoa, meu Pai, que quer a salvação, que deseja a vida eterna. Ajude essa pessoa a compreender a Tua palavra. Me dê as palavras certas, mas abençoe, meu Pai, esse momento que nós paramos tudo para Te ouvir. Diga: meu Deus, fala comigo através desta palavra. Amém. Graças a Deus. Diz assim Mateus 24, versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Olhe para mim agora, por favor. Porque eu tenho certeza que Jesus vai voltar. O que me dá certeza que o Senhor Jesus vai voltar e que nós estamos caminhando para o fim? Porque tudo que o Senhor Jesus disse está se cumprindo. Veja se Mateus 24, 7 não é exatamente o que nós estamos vivendo. Nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Esse mundo está se tornando um verdadeiro inferno. Esse mundo, quando você pensa que não tem como piorar, ele piora. Essa semana passada foi pesada. Avião caindo, 200 e poucas pessoas estavam dentro do avião, uma sobreviveu, milagre. Deus tem algum plano, alguém estava orando, não sei, saiu andando, algo que deixou todo mundo assim sem entender, só Deus mesmo. O avião caiu em um lugar onde matou também 30 e poucas pessoas. O número foram 270 e poucas pessoas. Mas já passou e outras coisas aconteceram, e as notícias estão rápidas. Na Colômbia teve um terremoto, agora no Peru começou uma guerra forte entre Israel e o Irã. Um lança um míssil no outro país e comemoram. Aí o outro lança um míssil de volta e o país comemora. E morre criança. Não é assim? E morre inocentes que não tem nada a ver com o problema. E o mundo está ficando tenso. Nunca houve, da Segunda Guerra Mundial para cá, tanta tensão no mundo como agora. Nunca houve tanta tensão. As pessoas estão sem acreditar no que elas estão vivendo. Por quê? Porque o homem está fazendo tudo o contrário do que Deus manda. Deus fala: não matarás, o ser humano está matando. Não adulterarás, o ser humano
vem adulterando. Nunca houve tanta traição, tanto adultério como agora. Não roubarás. Você fica andando na rua preocupado. Eu estive ontem em um lugar com a minha esposa. Eu estava andando na rua e o rapaz falou assim: ó, guarde o celular, aqui é perigoso. Eu tenho visto muita gente aqui sendo roubada. Deus fala: honre pai e mãe. O ser humano está desonrando, matando pai e mãe, fazendo tudo o contrário do que Deus manda. E isso vai ter colheita. O que o ser humano planta, ele colhe. Eu não tenho dúvida que o Senhor Jesus está perto de voltar. Eu não tenho dúvida, porque Ele nunca mentiu, Ele não é mentiroso. Tudo que Ele falou está acontecendo igual Ele falou. Para nós que conhecemos a verdade, nós estamos vendo se cumprindo no nosso tempo. Tudo que o ser humano tem a seu favor para usar para o bem, ele escolhe usar para o mal. Tecnologia avançando, inteligência artificial chegando, mas o ser humano usando tudo para o que não presta, para destruir o outro. Prazer do ser humano é fazer mal. Agora, entenda, o Senhor Jesus disse no versículo 8, Mateus 24, 8: mas todas estas coisas são o quê? O princípio das dores. Isso quer dizer o quê, bispo? Que o que nós estamos vendo é só o começo do que vem pela frente. Nós oramos porque a Bíblia ensina nós orarmos, mas nós sabemos que o que vem pela frente é pesado. O que vem pela frente é forte. Essa guerra entre o Irã e Israel não é pequena não, tá? Nós estamos falando de nações fortes que estão arrastando outras nações para a guerra. Já estão falando de arma nuclear. Já estão falando: se tal país entrar, nós também vamos entrar. Nós não sabemos onde isso vai parar. A coisa está acontecendo num ritmo acelerado, mas é o princípio das dores. O período mais feio, mais pesado, Jesus não chama de princípio das dores, Ele chama de grande tribulação. É o que vai vir pela frente para o mundo. Triste, mas é a realidade. Agora, eu queria que você pensasse comigo. Graças a Deus, tudo que eu enfrentei até hoje, desde quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu venci. Todas as tentações, desertos, desafios, o tempo, eu venho pela misericórdia de Deus vencendo. O que me dá certeza da minha salvação, além do que o Senhor Jesus fez na cruz, é eu estar conseguindo vencer todos os dias. Desde a hora que eu acordo, que eu abro os meus olhos, até a hora que eu vou dormir, eu tenho vencido a minha carne, o mundo, o pecado, o diabo. É muito gostoso vencer. Vencer numa brincadeira, num jogo já é bom, mas espiritualmente vencer é muito bom. Porque o céu não é para perdedores, o céu é para quem?
O céu é para vencedores. O céu não é para perdedores. Aprenda uma coisa: se você ainda não venceu um pecado, se ainda existe um pecado que você não venceu, encare ele hoje e dê um basta para que ele não leve você para o inferno. Não fique com a desculpa: eu não consigo, eu não aguento, porque outros conseguem. Porque Deus não seria louco de pedir uma coisa para nós que nós não tivéssemos condições de vencer. Ele não vai aceitar desculpas. Não, é porque a carne é fraca. Não, é porque eu estou solteiro, solteira. Não, é porque eu passei uma situação muito difícil, por isso que eu fiz coisas desonestas. Não. Tem gente enfrentando situações iguais às suas, mas está vencendo porque ela quer um dia fechar os olhos aqui e ter uma boa experiência na eternidade, não uma má experiência. Deus não vai aceitar desculpas. Quando a Bíblia fala sobre o pecado, abra aí em Hebreus 12:4, finalzinho da Bíblia. Vamos ler. Hebreus 12:4. O que é que diz aí? Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o quê? O pecado. Você tem que resistir. Escute isso, por favor, olha para mim agora. Se você quer ser salvo, você tem que resistir o pecado até a morte, até o sangue, para que você não fique vivendo envergonhado diante de Deus. Quando você é escravo de um pecado, vira e mexe, você volta para ele, e todas as vezes que você cai nele, você fica sem graça com Deus, você fica envergonhado diante de Deus, você fica mal, e o diabo gosta disso. Nós não podemos mais ser escravos do pecado. Aonde há o Espírito de Deus, a liberdade. Erramos, falhamos, porque somos seres humanos, mas não podemos ser escravos de nenhum pecado. Se existe um pecado que ainda te escraviza, se existe um pecado que você não resistiu até o sangue, que você não disse assim: acabou, morreu para mim isso aí, se livre disso enquanto há tempo. Tem um versículo que eu temo muito, está em Provérbios 30:12. Coloca no telão, por favor. Leia no telão comigo. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Olha para mim, por favor. Me mostre na Bíblia aonde está escrito que vir na igreja salva alguém. Me mostre na Bíblia que templo salva alguém, que igreja salva alguém. Não está escrito isso. Se você quer salvação, você tem que ser de Deus por inteiro. Deus quer você. Ele não quer só que você venha na igreja e cante louvores e dê ofertas. Não é isso que Ele quer. Ele quer você. Ele quer a sua vontade, a sua obediência, a sua entrega total. Ele não quer você por inteiro. Ele não quer você, melhor dizendo, pela metade. Ele quer você por inteiro. Ele não quer você só aqui dentro. Ele quer você lá fora. Ele quer salvar você. Ele ama tanto você que Ele quer salvar você. Ele quer lavar você. Mas tem um povo que
que ainda não foi lavado das suas imundícias. Sabe por quê? Porque se acha justo aos seus próprios olhos, porque ainda não tomou a decisão, está resistindo Deus. Por que você não perdoa logo de uma vez? Não se entrega logo de uma vez? Não larga o pecado logo de uma vez? Por que você não faz isso? Por você. Eu não posso ir no banheiro por você, não posso comer por você, não posso beber água e matar sua sede. Isso é uma coisa sua. Eu me limito em pregar, eu posso ir até aqui. E Deus também se limita, porque Ele se limita em convidar, não em obrigar. Ele convida, Ele tenta salvar, Ele tenta levantar o caído, limpar o sujo, mas Ele não obriga. Entenda, por favor. Se você não levar a sério sua vida espiritual, você não vai saborear do céu. Se você não levar a sua vida com Deus a sério, você vai se arrepender na eternidade, vai ser tarde demais. Mas se você fizer o que tiver que fazer, largar o que tiver que largar, abrir mão do que tiver que abrir mão, porque pela minha salvação eu abro mão de qualquer coisa, eu abro mão de qualquer um. Qualquer um. Pela minha salvação vale tudo. Mas também quando eu chegar no céu, eu já vi Deus fazer muitas coisas, gente. Eu já vi Ele abençoar muita gente, fazer muitos milagres. Eu já vi Ele mudar a vida de muitas pessoas. Mas o céu é melhor do que tudo isso. O céu é o céu. O céu é a nossa esperança, pessoal. O céu tem que ser o nosso foco todo dia. Da hora que acordamos até a hora de dormir, o céu. O que precisa acontecer mais no mundo para você acordar? Nós cantamos essa música: ei, homem de Deus, acorde a tempo ainda, eis que seu tempo finda. Eu me sinto assim. Eu me sinto assim. Me perdoe você que acha que eu pego pesado. Poxa, eu só falo de morte, do inferno, do céu, da eternidade. Porque se eu não fizer isso, eu estou pecando diante de Deus. Porque eu estou vendo que nós estamos caminhando para o fim. E eu quero te levar para onde eu vou. Eu quero que você desfrute do que eu vou desfrutar na eternidade. No céu, não no inferno. Mas não depende de mim. Sua salvação não depende de Deus. Sua salvação depende de você. É você que decide. Eu quero, eu me entrego. Um dia eu vi os meus pecados, louvo a Deus porque Ele me mostrou meus erros, e a ficha caiu e eu me entreguei. Louvo a Deus por isso. Louvo a Deus. Porque Ele teve misericórdia de mim, e até aqui Ele tem me ajudado. Por favor, pela sua alma, faça o que tem que ser feito hoje. E eu quero que você entenda o que eu vou fazer, porque eu tenho certeza que quem falou com você hoje foi o Espírito Santo. Deus quer um povo forte para esse final dos tempos. Deus quer um povo forte, um povo dele de verdade, entregue, que vai viver para Ele, que vai resistir o mal até o sangue, até a morte, até o fim. Se precisar pagar com a vida, paga, mas vai para o céu. Deus quer esse povo. Deus quer sua vida. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, único. Quando Ele falou de Abraão, Ele falou: por que não negastes o teu único filho? Quantas vidas você tem? Uma. É uma única vida, é essa que Deus quer. Única. Por que não negastes, Abraão, o teu único filho? Deveras te abençoarei. Ele deu um único filho. Ele sabe que você só tem uma vida. Uma. Mas se você estiver disposto a entregar essa uma vida, Ele vai te dar a vida eterna.
Deus é testemunha de que você ouviu a verdade. E que o pó do meu sapato seja testemunha também de que você teve a oportunidade de se entregar hoje, de se limpar hoje. Você pode estar mais sujo do que tudo, tem o sangue de Jesus para te lavar. Você pode ter caído 1 milhão de vezes, você pode até hoje ter sido escravo do pecado, mas se você quiser a salvação, tem salvação. E se você me pergunta: bispo, por que a salvação é tão difícil? Porque o céu é muito bom. Por que a salvação é muito difícil? Porque o céu é maravilhoso. Quando chegarmos lá, nós vamos nos surpreender. Então você tem que colocar toda a sua força para se entregar, para resistir, para agradar a Deus. É muito bom quando você diz um não na cara do diabo e diz um sim bem grande para Deus. É muito bom viver com a certeza da salvação. Eu queria orar por você agora. Ainda dá tempo. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, amanhã, semana que vem. Uma coisa eu sei: todos estão tendo a oportunidade. Todos. Se você diz assim: eu quero, bispo, na frente da sua igreja tem, na frente da sua poltrona tem a Santa Ceia. Pegue e fique em pé, por favor. Fique em pé. Escute agora Deus te chamando. Se você diz: bispo, essa palavra foi para me salvar, e eu quero a minha salvação, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Tome essa decisão, dando valor à sua alma. Venha fazendo dessa canção a sua oração. Um dia o sol não vai brilhar no céu, E dirão: se apagou na escuridão, Um dia não haverá mais o amanhã. Feche os seus olhos, abra seu coração. Só o som que o ai produz na escuridão. Então o céu se irá no além. Então o céu se irá no além. E o sul não será sul. Então do ai todo terror. Se espalhará por todo o chão. Na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus. Chorarão. Sofrerão na escuridão. Um dia os gemidos se ouvirão. Ódio e dor se farão sentir na escuridão. Então o mar se irá no além. E ninguém será alguém. O
tudo é dor. Na escuridão, Na escuridão, amigo, se aproxima este final. amigo, se aproxima esse final. E Jesus E Jesus sim virá. sim virá. Escrito está. Escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar. O tempo é hoje quando deves dar A Jesus, a Jesus, que esperando está que esperando está teu coração. teu coração. Levanta, venha Ele dar. Levanta, venha Ele dar Chance para chance para te salvar. te salvar. Não deixes que o teu coração Deixes que o teu coração sofras mais sofras mais com pesar com o pesar da escuridão. da escuridão. Por que viver a vida aqui sem Deus? Porque viver a vida aqui sem Deus, Para chorar pra chorar e sofrer sem salvação. sem salvação. Por que então tal graça recusar? Que então tal graça recusar? Se Jesus Se Jesus é quem vai findar quem vai findar a escuridão, a escuridão. levanta, venha Ele dar. Levanta, vem a Ele dar Chance para chance para te salvar. te salvar. Não deixes que o teu coração Deixes que o teu coração sofras mais sofras com mais pesar com o pesar da escuridão. da escuridão. Meu Deus, eu temo e tremo diante da tua palavra, porque ela está se cumprindo fielmente. Eu estou vendo com os meus próprios olhos uma semana mais pesada do que a outra, um mundo tenso, piorando a cada dia, o homem fazendo tudo contrário do que o Senhor pediu. O que o Senhor disse não faça é o que eles mais fazem. Não tem verdade na terra, é rara. Nós só vemos mentira. Não tem bondade, nós só vemos maldade. Não tem melhora para o mundo, só vemos piora. Mas o Senhor nos alertou de tudo isso. Em nome de Jesus, meu Deus, ainda dá tempo dessa pessoa se salvar. Eu não posso convencer ninguém. Ajuda, Espírito Santo. Ajuda para que ela entenda que ela precisa encarar esse pecado que sempre está derrubando ela, que sempre está sujando ela, que sempre está deixando ela envergonhada diante de ti, que sempre está deixando o diabo acusá-la. O Senhor não nos quer escravo do pecado. Esse é um dos sinais que nascemos de novo, porque não somos mais escravos do pecado. Mas há quem ainda é. Há um povo que ainda não foi à Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis, capítulo
capítulo 12, no versículo 1, primeiro livro da Bíblia. Levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco, nos abençoe através dessa palavra. Eu coloco minha boca à tua disposição, para que o Senhor fale com essa gente, que essa palavra venha ao encontro da necessidade desse povo, e que eles compreendam o que o Senhor quer falar com eles. Pai, nos abençoe, nos ensine através da tua palavra, e que a nossa fé seja fortalecida para a glória do teu nome. Diga: meu Deus, nós nos calamos agora para te ouvir. Fala conosco, nos oriente e nos dê entendimento dessa palavra. Amém. Preste atenção, por favor. Não converse, não durma. Na segunda-feira passada, nós falamos sobre o reino de Deus, não foi isso? Falamos quem é Deus, o que tudo pode, o que não tem limites, o que pode agir qualquer hora, em qualquer lugar. E nós falamos sobre esse reino, como faz a diferença na nossa vida quando vivemos dentro do reino de Deus, não foi isso? Você que frequenta a Igreja Universal, você sabe que o nome da Igreja Universal é Igreja Universal do Reino de Deus. Tem muita gente que só chegou na Universal e não se esforçou para entrar no reino, e as pessoas ficam perguntando: vem cá, como é que pode? Eu vejo tantos testemunhos e você está na Universal e não vence. É verdade, está na Universal, mas ainda falta entrar no reino de Deus. Não é que você não vai enfrentar lutas, você enfrenta, mas dentro do reino de Deus você enfrenta e você vence. Dentro do reino de Deus é Ele que te dirige, é Ele que governa a sua vida. E hoje eu quero que você aprenda com o pai na fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Abraão é o pai da fé. Olha bem para mim, para você entender. Na Bíblia existiram muitos homens de fé, como hoje existem muitas pessoas de fé. Mas Abraão foi o pai, o único homem que Deus disse: olhai para ele, olhai para Abraão. Um homem que, abaixo do Senhor Jesus, é o nome mais respeitado nas maiores religiões do mundo. Abraão fez a diferença. E eu queria que você entendesse que fé é essa. Quais são as características dos filhos de Abraão? Por que eles fazem a diferença? Você sabe por que Abraão fez a diferença? Porque ele saiu do banco do motorista e deixou Deus dirigir a vida dele. Você sabe por que ele fez a diferença? Porque ele abraçou a fé nesse Deus e teve fé para crer no Deus que chamou ele, crendo que Deus ia cumprir tudo o que prometeu. Tudo. Ele foi um homem que passou por muitas coisas, e nós vamos ver algumas coisas que ele passou, mas eu quero agora ir no início do chamado dele. Gênesis 12:1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. Primeira coisa que Deus se apresentou, aliás, primeira coisa que Deus pediu, sem nem se apresentar para ele, foi: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não se apresentou assim: Abraão, eu sou Deus, eu quero dizer que eu tenho um plano para você em tal lugar, você vai para essa terra. Deus não explicou nada.
Deus só disse assim, ó: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu mostrarei. Essa palavra sai aqui no original é sai para melhor. Quando você ouve a voz de Deus e você sai do pecado, da mentira, do erro, da dúvida, e você vem para o reino de Deus, você ganha, sua vida muda. Você tem que ter fé para sair de tudo de errado. Você tem que ter fé para sair de tudo aquilo que não agrada a Deus. Se você quer que Deus governe a sua vida, se você quer entrar no reino de Deus, para Ele cuidar de você. E Ele mandou Abrão, na época não era Abraão, era Abrão, Ele mandou ele sair. No versículo 2 diz assim, olha a promessa de Deus: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o que? O teu nome, e tu serás o que? Uma bênção. Olha para mim, por favor. Você não vê Abraão querendo engrandecer o nome dele, foi Deus que engrandeceu. Quando você é uma pessoa de fé, você não está preocupado com o seu nome, você quer glorificar o nome de Deus. E quando você ora, que você está em momentos difíceis, você fala: Deus, eu não quero envergonhar o teu nome. Meu Deus, isso aqui te envergonha. Meu Deus, me ajude a resolver isso, porque é o teu nome que vai ser glorificado. Eu quero dar testemunho para o Senhor ser exaltado. Então você se preocupa com o nome de Deus, e Ele abençoa o seu nome. Abraão não pediu para ter um nome honrado, e até hoje se fala da fé de Abraão, e o nome dele é respeitado. Agora entenda, Deus disse para ele que ia fazer dele uma grande nação, ia engrandecer o nome, e ele seria uma bênção. Olha para mim, por favor. Quando você tem a fé de Abraão, você é uma bênção. Você não fica se humilhando para ninguém ficar com você. Quem se afasta de você perde. Quando Ló se afastou de Abraão, quem perdeu foi Ló, não foi Abraão. Ló perdeu. Quando você é uma pessoa de fé, você não fica se humilhando para ninguém. Quem quiser ir, você deixa embora. Vá com Deus. E Deus, seja um funcionário que tenha muitas responsabilidades na sua empresa, ou poucas responsabilidades, Deus envia melhores. Quem quiser te deixar, você deixe com Deus. Você segue com o seu Deus, porque você crê que Ele vai suprir suas necessidades. Quando você se vê como a própria bênção, não existe lugar para você. Geograficamente você não está preocupado. Você não fica aqui: poxa, no Brasil está tão difícil, eu vou para um país de primeiro mundo, eu vou para outro lugar. Você não fica inquieto. Você sabe que não existe dificuldade para Deus te abençoar em nenhum lugar, porque em todos os lugares tem céu, e o céu está aberto para você. Se Deus te der uma direção para mudar de lugar, para mudar de cidade, para mudar de país, para mudar de profissão, você faz em obediência a Deus, não por inquietação sua. Eu estou triste porque eu estou aqui, eu quero ir para outro lugar, e até agora não saiu visto, e até agora não aconteceu. Você tem paz. Quando Deus governa a sua vida, você tem o quê? Paz aonde você está, porque você sabe que você vai vencer. Por isso que Ele falou para Ló: escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu não estou preocupado com lugar, porque Deus me abençoa em qualquer lugar. Está dando para você entender? Então quando você é mandado embora, quando você tem que recomeçar, você não tem medo, porque você sabe que Deus é com você. Agora olha o versículo 3, diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui, ó. Se você tem a fé de Abraão, você não amaldiçoa ninguém. E
quando você vê alguém que te fez mal se dando mal, porque Deus te protege, o que mandam de ruim para você bate e volta. E quando você vê alguém sofrendo porque plantou o que não presta, você sente compaixão e você ora. Você não se alegra não, mas você sabe que quem te abençoa é abençoado, quem te amaldiçoa é amaldiçoado, porque você é a própria bênção. Quando a pessoa tem mal na vida dela, preste atenção nisso. Você pode colocar o dinheiro que for nela, você pode investir o que for nela, você pode tentar ajudar, vai tudo por água abaixo, mas você não consegue ajudar uma pessoa que tem um mal. Você perde, você se endivida, você vê que tudo que você investiu foi em vão, porque tem um mal agindo na vida da pessoa. Quando a pessoa tem um mal é assim. Quando a pessoa tem Deus, quem ajuda ela é abençoado. Quando a pessoa é a própria bênção, ela não tem medo de inveja, ela não tem medo de ameaça, porque ela sabe que maldição sem causa não pega. Ela não tem medo de nenhuma palavra negativa. Pelo contrário, ela sabe que o Deus dela é transformador, transforma maldição em bênçãos, transformou a água em vinho, é transformador. Então ela crê que ela é blindada, ela crê que o mal pode vir de um lado, do outro, não importa, ela está protegida, porque Deus abençoa ela. Agora, vamos entender, preste bastante atenção, aí atrás, ninguém conversa, por favor, preste bastante atenção, aí atrás, para que não tire a atenção de ninguém, por favor, vamos usar inteligência. Você não vê uma pessoa que tem a fé de Abraão entrando em desespero. Você não vê a pessoa dizendo: não aguento mais, está muito difícil, eu vou jogar a toalha, não adianta eu lutar. Você não vê isso saindo da boca de uma pessoa que é da fé. Não é que ela vive no mundo da fantasia, ela encara a realidade dela, mas ela tem certeza que Deus vai abençoar. Ela pode até dizer assim: está uma guerra, mas eu vou vencer. Não está fácil não, mas Deus é comigo. Olha, estou enfrentando a dureza, mas tenho certeza que vai terminar tudo bem. Ela é realista. Ela sabe o que ela está encarando, o que ela está vivendo. Não é um momento fácil, é um momento delicado, é um momento pesado, mas ela tem certeza no Deus que ela crê, no Deus que chamou ela. Ela crê nessa palavra, ela sabe que vai dar tudo certo. A fé dela é muito segura, muito segura. Ela está apoiada 100% na palavra de Deus. Você sabe como é que Abraão terminou? Abra aí em Gênesis 24:1. Põe um pouquinho para frente. 24:1. E era Abraão já o quê? Velho e adiantado em idade, e morreu sofrendo. Foi não? O que é que diz aí? E o Senhor havia abençoado a Abraão em quê? Em tudo. Olha para mim aqui para você entender. Quando você tem a fé de Abraão, você enfrenta muitas provas. Prova é diferente de tentação. Tentação vem para nos derrubar, tentação vem para tirar nossa salvação, tentação vem para nos afastar de Deus. É diferente. Prova vem para fortalecer a nossa fé. Quem é da fé vive de fé em fé, e cada luta que enfrenta fica mais forte, e cada luta que enfrenta fica mais confiante. Quem é da fé, quem vive a fé, enfrenta muitas lutas, e cada hora a prova é maior. Mas a pessoa crê que Deus é com ela, e ela é aprovada em cada prova que ela enfrenta. Você tem sido aprovado nas suas provas? Ou você tem reclamado? Ou você tem murmurado? Eu pergunto para você: Abraão teve fraqueza? Teve.
Qual a pessoa de fé que não teve fraquezas? Agora aprenda uma coisa: uma pessoa de fé, você vê ela sempre forte, você fica admirado quando você vê ela mal, porque não é normal ver ela para baixo, desanimada. Pode acontecer de em determinado dia ela ter fraquejado, ela não está bem, pode acontecer, mas é uma coisa rara. Você vê fraquezas na história de Abraão, mas você não vê ele fraco o tempo inteiro. Ele era uma pessoa forte, teve fraquezas, mas ele era uma pessoa de fé, o pai na fé. Diferente da pessoa que não é da fé. A pessoa que não é da fé é negativa, ela vive para baixo. Quando você vê ela animada, você até se assusta. Fulana falando dessa maneira hoje? Fulano dizendo que vai dar tudo certo? Isso é milagre, hein? Porque não é comum você ver certas pessoas na fé. Você vê de vez em quando alegre, de vez em quando ela falando algumas coisinhas, mas daqui a pouco murcha de novo. É diferente de uma pessoa que é da fé. Ela é da fé, então ela pode ter momentos de fraquezas, mas na maioria das vezes você vê ela firme. E vou dizer mais: ele enfrentou uma luta, Abraão enfrentou uma luta para resgatar Ló, que ele pegou 318 homens nascidos na casa dele e foi enfrentar 4 nações que tinham vencido 5. Quando você tem a fé de Abraão, você tem certeza que você vence lutas sem ter condições. Você enfrenta desafios sem recursos. Você enfrenta lutas gigantes sem ter recursos, sem ter condições, sem ter estrutura, mas o seu Deus te dá vitória, porque Ele sabe que você crê nele. Tem um versículo de Deuteronômio 38, 29. Coloque aí para mim, por favor, esse versículo. Leia na tela comigo aí. Leia alto. Quem dera eles fossem o quê? Sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu atento para o fim dele. Terminou bem. Ele terminou bem, porque ele era amigo de Deus. Você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Você tem que decidir quem você quer. Se você quer Deus, tem que ser amigo de Deus, e tem que abrir mão de tudo de errado, para que Ele seja com você. Abraão era amigo de Deus, e terminou bem, termina bem, acaba bem. Quando você confia em Deus, quando você exercita a sua fé na palavra de Deus, acaba bem. Não importa o tamanho das lutas, das dificuldades, são muitas, mas todas acabam com vitórias. É diferente. Atente para o fim. Tem um versículo de Gênesis que mostra o quanto ele era atrevido, né? Coloca aí para mim, por favor, esse versículo que diz assim, olha só, o quanto ele era atrevido. Gênesis 18, 27. O que é que diz aí? E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Atrevimento. Quem tem a fé, olha bem para mim agora, quem tem a fé de Abraão é atrevido, atrevido na fé. A Igreja Universal é atrevida? Ela é. Fala que ela não consegue alguma coisa para você ver. Ah, não tem condições. Tem sim. Ah, não tem condições sim. Nós somos atrevidos. Abraão era atrevido. Quando você tem a fé de Abraão, você não é tímido não. Você é atrevido. Deus te dá coragem, Deus te dá ousadia. Tem coisas que você conquistou, que você fica assim, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Eu nem pensei, quando eu vi já estava feito. Porque ele faz você ser atrevido, Ele faz você ser corajoso, Ele te dá ousadia na fé, para você tomar certas atitudes. A Bíblia manda nós olharmos para Abraão, que você tem essa fé de Abraão, essa fé para sair da dúvida, do medo, da insegurança. Hoje eu vi um homem dar testemunho aqui maravilhoso,
porque ele era um bom profissional, mas era tímido, inseguro. E ele disse: eu comecei a vir segunda-feira, a insegurança saiu, montei minha empresa, comecei a fechar contrato, as pessoas gostaram dos serviços e foram divulgando, estou arrebentando hoje. Começou a ser atrevido. Teve um testemunho que vocês vão ver, foi gravado o testemunho de um homem que já estava há muito tempo na igreja, mas não saía da vida errada, e o sonho dele era ajudar a mãe dele, mas ele perdeu tudo e foi morar de favor na casa da mãe dele. Ele tinha um sonho de ajudar a mãe, e era a mãe sem condição nenhuma que estava ajudando ele. Mas ele acordou, a ficha caiu, e ele saiu da vida errada, e ele entrou no reino de Deus. Agora está arrebentando e está ajudando a família toda. Quando você é uma pessoa que tem a fé de Abraão, quando você tem a fé de Abraão, você tem uma convicção tão grande. Podem falar o que for, você não dá ouvidos para ninguém. A palavra que tem peso na sua vida é de Deus. A sua ligação com Deus é tão forte que é maior do que qualquer laço familiar, do que qualquer laço com qualquer pessoa. A fé de Abraão era uma fé tão firme que ele não tubiou, ele não balançou, nem quando Deus colocou o filho dele à prova. Ele mostrou para Deus que a ligação dele com Deus era maior do que a ligação dele com qualquer pessoa. Quando você tem a fé de Abraão, pessoas da sua família não entendem, criticam, mas com o tempo chegam à conclusão que você estava certo. Quando você tem a fé de Abraão, você glorifica a Deus, sua vida muda, floresce, nem que seja no deserto. No deserto, pode estar todo mundo contra, Deus é a seu favor e você vence. E você não quer nada de ninguém não, tá? Porque quando o rei de Sodoma veio oferecer para ele, dizendo assim: ó, fica com os bens e me dá os homens, ele levantou as mãos, falou: não quero nada seu, para que você não jogue na minha cara. Ele sabia que o rei de Sodoma representava a presença do mal, do pecado, do erro. Ele disse: eu não quero nada sujo, eu não quero nada errado, eu não quero nada seu, porque o que eu quero vai vir de Deus. A fé de Abraão é uma fé que respeita o tempo de Deus. A vida de Abraão nunca foi fácil, e a vida de quem tem a fé de Abraão nunca é fácil. E a pessoa respeita o tempo de Deus. Na vida dele foi tudo no tempo de Deus e do jeito de Deus. Então na sua vida vai ser tudo do jeito de Deus, no tempo de Deus. Então o tempo não vai te enfraquecer, as lutas não vão te distanciar de Deus. Pelo contrário, você sabe que o que Deus vai fazer é grande, e você espera Ele agir na hora certa, porque Ele é Deus. Amém? Não tem desespero. Estou na luta, mas Deus é comigo. Diga: está uma guerra, mas Deus é comigo. Diga: não está fácil. Fique em pé e diga: mas eu vou vencer, porque o Deus de Abraão é comigo. Graças a Deus. Amém. Antes de nós sentarmos para ouvir a palavra de Deus, preste atenção, por favor. Eu quero pedir uma oração para vocês, e eu quero que vocês não só orem agora, mas eu quero que vocês continuem orando. Faltam 40 dias para as 2 concentrações que nós vamos ter no Pacaembu. Coloca ali, está a arte, né? A família ao pé da cruz. O diabo nunca vai ter família. Deus tem, mas o diabo nunca vai ter família. Ele odeia a família, ele luta para destruir a família. Ele conseguir acabar com a família, ele acaba com a sociedade. E ele sabe o quanto uma família nos abençoa, nos aproxima de Deus. Por isso que ele joga tão pesado contra a família. Mas Deus escolheu essa sexta-feira da paixão, dia 18, nesse lugar. Mostre aí a foto, por favor. Onde é esse lugar? Pacaembu. Nós vamos ter 2 concentrações. A parte do campo vai ser toda forrada, e nós vamos ter ali 80 mil pessoas buscando esse Jesus vivo. E uma dessas 80 mil pessoas é você com a sua família. A primeira vai ser 10 da manhã e a segunda vai ser 17 horas. Então nós vamos ter na sexta-feira da paixão a
as reuniões, as concentrações de fé no Pacaembu. E eu queria orar junto com vocês para que Deus abençoasse, não houvesse nada de ruim acontecendo, para que os seus familiares aceitem e Deus se manifeste na vida de todos que entrarem nesse lugar. Estenda as mãos, coloca a foto do Pacaembu, pode deixar aí, estenda as mãos por favor. Meu Pai, nós já colocamos em oração esses 2 eventos que serão realizados no mesmo dia, onde o Senhor vai mostrar que está vivo, Senhor Jesus. O Senhor está vivo, e quem está vivo aparece. Que o Senhor apareça curando, libertando, salvando, restaurando famílias. Só em pisar nesse lugar, nós não vamos lá para ver jogos, nós vamos para lá buscar um Deus vivo. Vai ser uma concentração de fé. Imagine a fé de 80 mil pessoas concentrada num lugar só. Eu sei que vai acontecer coisas inauditas, extraordinárias. Que corra tudo bem, meu Pai. Que não aconteça nenhum acidente, que não aconteça nenhum mal, mas que as pessoas cheguem mal e saiam bem. Que de fato essa concentração faça diferença, marque a nossa vida. Que quando ela passar por lá, quando ela lembrar do Pacaembu, ela lembre do que aconteceu na vida dela. Que pessoas te conheçam, que pessoas, meu Pai, recebam do teu Espírito. Que haja salvação nesse lugar. Diga: meu Deus, me ajude quando eu convidar minha família, que os meus familiares aceitem. Toca neles. As pessoas que eu vou convidar, que não são da minha família, mas são do meu trabalho, colégio, da minha convivência, que elas também aceitem e possamos ganhá-las para ti, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, vai ser uma bênção. Amém? Podem sentar, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 20, versículo 7. Atos, no capítulo 20, no versículo 7, por favor. Quem já achou, levante a sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos aqui querendo ouvir uma voz só, e não é de nenhum homem. Embora a boca vai ser minha, mas a palavra tem que ser tua, meu Pai. É a tua voz que precisamos, necessitamos ouvir. Ajuda-nos a entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Orienta-nos através desta palavra. Ela é tudo para nós. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Se o Senhor não nos der entendimento, não vamos compreender nada. Há quem lê a tua palavra e não entende absolutamente nada, mas nós queremos entender tudo. Então nos ajude. Nós entregamos esse momento em tuas mãos. Amém. Graças a Deus. Diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está.
E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Versículo 12 diz assim: e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Olha para mim, por favor. Ele colocou o versículo de Atos 4:12 errado, mas é a continuação do 20:12. Mas olha aqui para mim, para você entender isso. Paulo estava pregando o evangelho. Paulo foi chamado para isso. E nesse dia ele pregou bastante. Nesse dia ele prolongou o discurso, a mensagem. E a Bíblia destaca um jovem que estava na janela no terceiro andar. Ele estava no lugar errado. Você sabe que da janela você vê o que está acontecendo fora. Se você está na sua casa, no seu apartamento, e você vai à janela, você tem acesso ao que está acontecendo do lado de fora. E ele estava no lugar errado. E você tem que procurar se avaliar e ver se você está se envolvendo com alguma amizade errada, com algum relacionamento errado, está indo em lugares errados, para que você também não caia. E ele caiu e morreu. E Paulo desceu, abraçou ele, ressuscitou ele e voltou a pregar. Paulo não ficou falando: olha aí, ó, ele que morreu ressuscitou, olha aqui esse grande milagre. Ele não queria que as pessoas saíssem empolgadas, porque o milagre empolga. O milagre, as bênçãos nos alegra, mas não nos sustenta, não nos salva. O que nos salva é a palavra de Deus. É mais importante do que qualquer bênção. E ele ficou ali mais um tempo pregando, ensinando, orientando através da palavra de Deus. E depois viajou e foi embora. O que eu aprendo aqui? Eutico, ele começou a perder o interesse pelo que Paulo estava falando. E começou a ser vencido pelo sono. Quando a pessoa começa a perder o interesse pela palavra de Deus, quando a pessoa começa a perder o interesse pelas coisas de Deus, quando a pessoa começa a perder o interesse pelas coisas espirituais, e as coisas lá de fora começam a chamar a atenção delas, então ela começa a cair. E cai feio. Eu já atendi mães, não foi uma só, foram várias que disseram: bispo, a minha filha jovem, a minha filha pensava que não tinha ninguém para ela aqui dentro, e começou a achar que tinha que arrumar um namorado lá fora, e sofreu muito por causa disso. Se afastou de Deus, olha, foi inferno na vida dela. E quando voltou arrebentada, sofrendo. Porque nós nos afastamos de Deus, vamos cair nas mãos de quem? Você sabe na mão de quem. Você sabe, quanto mais se afasta de Deus, mais se aproxima do mal. Não tem jeito. Então quando as coisas lá fora começam a encher os nossos olhos, é sinal de queda. É perigoso. Ele não caiu de uma hora para outra. Ele foi pegando no sono. Ele foi sendo vencido pelo sono, até que veio a queda. E não foi só ele que caiu. A Bíblia está cheia de exemplos, e nós também temos nos nossos dias vários exemplos de pessoas que caíram na fé, caíram espiritualmente falando. Eutico foi dormindo, e cada vez dormindo mais, até que o sono ficou tão pesado que ele desabou.
Cuidado, porque você tem uma alma. Cuidado. Uma vez o Senhor Jesus repreendeu Pedro e os discípulos que estavam com ele, porque não era hora de dormir, era hora de vigiar. Era um momento difícil, era um momento crítico, e eles estavam dormindo. Se você brincar com sua vida espiritual, olha bem para mim agora, entenda isso. Se você, eu, qualquer pessoa brincar com a vida espiritual e morrer sem salvação, nós vamos ver quem não queremos ver. Nós vamos sofrer o que não queremos sofrer. Nós vamos passar pelo que não queremos passar. Se você morrer sem salvação, você vai ver o diabo e não Deus. Você não vai ver o céu, você vai ver o inferno e depois o lago de fogo. E isso é sério. Isso não é brincadeira. Isso me traz temor, porque eu estou falando da eternidade. E se os nossos olhos não forem para a eternidade, nós vamos nos iludir com as coisas aqui embaixo, com as coisas aqui nesse mundo, e vamos perder o que Deus tem de melhor para nós. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou em um lugar tão maravilhoso. Antes do pecado entrar e eles serem expulsos, era um lugar maravilhoso. Não tinha dor, morte, miséria, preocupação com nada. Era um lugar perfeito. O pecado estragou tudo, mas o céu não se compara com o jardim do Éden. É muito melhor. Você tem que lutar para ir para lá. Eu também tenho que lutar para ir para lá. E a nossa luta tem que ser diária. Nós não podemos brincar com isso. Cuidado, você que vive se apoiando nos seus achismos. Eu acho que morreu e acabou. Você ouviu alguém falar e você tomou isso para si e você acha que morreu e acabou. O livro que fala a verdade sobre o que acontece depois da morte é esse aqui, tá? Não é o que eu acho, não é o que você acha. É a palavra de Deus. Tem pessoas que pensam assim: não, eu vou ser salvo porque eu sou uma pessoa boa. Não tem ninguém bom. Jesus disse: bom é quem? Bom é Deus. Não existe ninguém bom. Nós acertamos, mas também erramos. Nós sofremos injustiças nesse mundo, mas também já cometemos injustiças, porque nós somos seres humanos. Bom é Deus. Se você é uma pessoa que se prende na sua bondade, nas suas caridades, achando que você vai ser salvo por causa disso, você está perdido. Não tem salvação pela bondade de ninguém. Isso é nossa obrigação como ser humano. Não morre e acabou. Pelo contrário, acaba a vida nesse mundo e começa na eternidade. E só tem um que pode te salvar. Não é a sua caridade, sua bondade, não é os seus achismos. Bispo, eu acho isso, eu acho aquilo. O que faz a diferença é o que está escrito. E aqui mesmo no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, olha que interessante. Atos 4, 12. Olha só. Posso ler? E em nenhum outro há o quê? Salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser o quê? Salvos. Olha para mim. Às vezes a pessoa se apoia muito na igreja. Nenhuma igreja te salva. Nem igreja A, nem B, nem C.
Em todas as igrejas, por mais que pregue o evangelho, que fale a verdade, vai ter salvos e perdidos. Vai ter os que levam a sério e os que brincam com as cores de Deus. Você pode adquirir muita fama, muito dinheiro, mas eu duvido que você vai se livrar das consequências das suas atitudes. Duvido. Você vai colher aqui, ainda vai colher na eternidade. Não há salvação por outro, a não ser por Jesus. Há quem fica cheio de orgulho, dizendo que é de tal religião, de tal igreja, mas não vai te salvar. Só Jesus é que vai te salvar. Se você reconhecer os seus pecados, os seus erros. Ele nos mostra não para nos condenar, mas para nos salvar. Salvar a nossa alma. O que Ele quer é salvar o máximo de pessoas. Deus quer que você vá para o céu. Sabia disso? Nós estamos tão acostumados com esse mundo, que quando começamos a ler o Apocalipse, quando começamos a entender um pouco da eternidade, conseguimos ver a diferença do que é nesse mundo. Por exemplo, vai em Apocalipse 22, versículo 1. Olha que interessante. Não precisa nem de ajuda, né? O último livro da Bíblia. 22, 1. Vamos ler. Acharam? Olha para mim agora, por favor. Não se iluda com sua vida aqui. Ela está indo embora. Você deve ter conhecidos e familiares que você viu correndo há anos atrás e hoje você vê andando bem devagar. Se não está acontecendo com você, devido à sua idade. Você conhece pessoas que pegavam peso, hoje para pegar uma coisa leve tem dificuldades. A nossa vida está indo embora. Não se iluda, não pense que morreu, acabou, que a vida é só aqui. Pense no que vem pela frente, para que você venha investir no que você tem de mais valioso, que é a sua alma. Eu louvo a Deus pela igreja, que nos dá todo o suporte. Tem de tudo na igreja, de tudo, para nos dar apoio. Tem o estudo da palavra, tem os cultos de quarta, de domingo, para dar manutenção à nossa vida espiritual. Temos uma plataforma que é o Univer, só com coisas de Deus, filmes, séries, só coisas de Deus, novelas bíblicas, mensagens. Nós temos jejum de Daniel, para nós termos cuidado com o que ouvimos, com as coisas seculares, para nos equilibrarmos. Temos agora o jejum de Zacarias, não sei se você está, mas nós começamos semana passada, 21 dias sem reclamar. Há quem está enfrentando mais dificuldade nesse do que em qualquer outro, porque era viciado em reclamar. Mas Deus quer que venhamos viver de acordo com o quê? Com a palavra dele, dando graças por tudo. Graças a Deus. E quantas vezes eu me peguei nesse jejum, quando eu ia reclamar, eu estava falando uma coisa na metade da palavra, graças a Deus. Do nada, graças a Deus. Às vezes, pô, mas como está quente hoje, graças a Deus. Às vezes um graças a Deus mais fácil, às vezes um graças a Deus mais difícil, mas estou dando graças a Deus por tudo. É Deus nos mostrando
como Ele quer que venhamos viver, para não comprometermos a nossa salvação. Olha o que diz Apocalipse 22, 1. E mostrou-me o rio puro da água de quê? Da vida, claro como cristal. Imagine como deve ser bonito, hein? Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali, isso aqui é legal, ó, nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Agora, olha o melhor de tudo. E verão o que? O seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus as ilumina, e reinarão para todo o sempre. Olha para mim agora, vamos pensar. Quem já viu Deus? Moisés viu as costas. Ninguém nunca viu Deus, mas um dia nós vamos ver, e vamos contemplar a beleza da sua santidade. No céu, no centro da cidade santa, vai ter o trono de Deus, em um rio lindo, cristalino. Ali vai ser tão iluminado. Quando você vai em um lugar iluminado, fica bonito, porque a luz traz o brilho. A luz ali vai ser Deus. Aqui nós estamos acostumados, vai chegando a tarde, final da tarde, o começo da noite, começa a escurecer. Lá nós nunca mais vamos ver escuridão. Lá não vai ter noite, lá não vai ter trevas, lá só vai ter luz. Lá você vai ver Deus. Lá não vai ter maldição, lá não vai ter doença, lá não vai ter sofrimento, não vai ter dor. Você está lutando para ir para lá? Se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação. Quem você mais agrada é quem você mais atrai. Se você está agradando o diabo, você está atraindo ele para a sua vida. E quando você partir desse mundo, você vai ficar com ele. Se você agrada a Deus, então você atrai Deus para a sua vida. E quando você partir desse mundo, você vai para ele, por causa do Senhor Jesus. Quando nós paramos para meditar, para termos uma noção melhor sobre a salvação, por nos dar tanta esperança, tanta alegria. Eu não sei se você já tem a alegria da salvação. Eu não sei. Eu não sei se você caiu, mas se você caiu, como Eutico caiu, o Espírito Santo vai te abraçar e vai te levantar, como Paulo abraçou ele e levantou ele. Se você está sujo, ele vai te limpar. Eu louvo a Deus, porque nós chegamos assim mal, e ele nos faz ficar bem. Por isso que não dá para trocar ele por nada. Eu não sei se você já está na direção certa. Eu não sei se você creu quando você ouviu a palavra de Deus. Mas eu não posso fazer isso por você. Eu não tenho condição de crer no seu lugar. Isso é pessoal, isso é individual.
Isso depende exclusivamente de você. Eu não posso decidir por você. Eu posso te ensinar a verdade, porque eu não quero que você se depare, quando você morrer, com o diabo, com o inferno. Eu não quero que você veja quem você não quer ver. Nós preparamos um vídeo, e eu queria que você prestasse atenção. Desde o princípio da humanidade, ele esteve presente. O fogo nos aquece em dias frios, ilumina a escuridão. Com ele, purificamos o ouro, cozinhamos o alimento que nos sustenta. O domínio do fogo transformou a humanidade. Mas e quando este elemento sai do controle? Quando as chamas avançam sem piedade e consomem tudo ao redor, o fogo deixa de ser nosso aliado e se torna nosso pior inimigo. Ninguém encara o fogo sem temor. O corpo humano não o suporta. Basta um instante em contato direto para a pele gritar em dor. Basta um ambiente aquecido acima do suportável para faltar o ar. Basta a roupa começar a arder em chamas para o desespero tomar conta. Como controlar as labaredas? Como apagar as chamas que devoram casas? Como se livrar do fogo que devora o corpo? Naturalmente, as pessoas tentam escapar. O instinto mais básico grita dentro delas: foge! Sai daqui! Você não vai suportar. Mas e um fogo do qual ninguém pode fugir? Um fogo que queima até a alma, sem jamais se apagar. Impossível de se extinguir. Onde não há alívio. Onde o choro e o ranger de dentes são para sempre. Esse fogo não podemos mostrar em imagens. Só podemos ilustrar. Mas infelizmente, muitos experimentarão esse fogo na pele, pessoalmente. E naquele dia, não haverá para onde correr. Não haverá saídas de emergência. Não haverá mais resgate. Nem heróis que arriscam a vida para salvar. A sentença já terá sido dada. E então a única certeza será essa: o fogo nunca se apagará. O tormento nunca terá fim. Mas hoje ainda há tempo, ainda há escolha, ainda há esperança. Porque enquanto você está vivo, esse destino não é inevitável. Alguém sentiu na pele a dor que não era dele, para que você não precise sentir. O inferno é real, mas a salvação também é. E a decisão está em suas mãos. Trocar o céu pelo fogo do inferno. Trocar Deus pelo diabo. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Você que não quer entregar sua vida a Jesus, e Ele tem falado com você, te chamado, te dado muitas chances, eu oro a Deus
para você não morrer. Eu oro a Deus para que Ele te guarde e você não chegue na morte sem ter entregue a sua vida 100% para Jesus. Eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia de ti, porque você não sabe o que vem pela frente. Por isso que você não se decidiu ainda. Para morrer, não tem que estar doente, não tem que estar velho. Para morrer tem que estar vivo. A semana que passou você viu, você deve ter tomado conhecimento de um médico novo, que trabalhava com longevidade para as pessoas viverem muitos anos, e ele teve uma parada cardíaca e morreu cedo. Nem imaginava que iria morrer com a idade que morreu. Eu não posso brincar com uma coisa que pode acontecer a qualquer momento. Eu não posso brincar com isso. Nós fazíamos um culto no Rio de Janeiro, e na saída do culto, no portão da igreja, um homem morreu. E se nós não tivéssemos pregado sobre salvação? E se não tivesse dado a chance para ele? E eu não sei quantas chances você vai ter. Eu não sei. Eu não sei quantas pessoas o Espírito Santo vai conseguir salvar hoje. Mas se você permitir, Ele vai te salvar. Ele vai te ajudar. Talvez você ainda esteja iludido com as coisas desse mundo, com sua vida, com seus bens, com seus projetos, que você nem sabe se vai realizar. Eu não posso decidir por você. Eu posso te ensinar, eu posso orar por você. Mas você aceitando ou não, eu fico feliz por você estar aqui. Porque você está tendo a oportunidade de ouvir sobre a salvação. Você está tendo a oportunidade, de ouvir a palavra de Deus. Se você morrer sem salvação e ver o diabo, foi porque você não quis a salvação, foi porque você não creu, foi porque você ficou preso nos seus achismos e você não quis entregar os seus achismos a Deus. Mas não tem problema, cedo ou tarde a morte vai chegar e você vai ver quem está certo, são os seus achismos ou a palavra de Deus. Eu não estou pregando o que eu quero. Eu não estou pregando o que eu acho. Eu estou pregando a palavra de Deus. Ao homem foi dado o direito de viver uma vez só. Você não vai ter 2 vidas, 3 vidas, 7 vidas. Uma só. Saiba bem o que você está fazendo. Pense bem antes de agir. E saiba que no mundo espiritual não tem coluna do meio, neutralidade. O fato de você não decidir já mostra de que lado você está. O Senhor Jesus está te chamando para o lado dele. Talvez seu orgulho, sua vaidade impeça você de reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas Ele preparou um céu tão legal. Mas você fica tão preso a esse mundo que fala, não quero pensar nisso agora, só fala em morte, só fala dessas coisas, porque você é tão preso aqui e sua vida está escapando, está indo embora. Olha a sua idade, olha a vida passando tão rápida, indo embora, e você tão presa a ela, e Ele tem um oceano infinito para você de vida. Sua igreja não, sua religião não, sua bondade não, seus achismos não, mas Jesus salva sim, quem é humilde e quer salvação. Fiquem todos em pé. Mais uma vez, Ele está te convidando ao arrependimento. Talvez algumas vezes você já teve até vontade de se entregar a Jesus, e você ficou, vou, não vou. Mas essa noite é sua noite. É a noite de você se render aos pés de Jesus, de você enxergar seus pecados, porque eles querem te condenar.
Os seus pecados querem te condenar. Sabe por que Jesus morreu e ressuscitou? Porque ele não tinha nenhum pecado. E a morte não pôde segurar ele. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. A morte não podia segurar, porque não tinha pecado. Ele só estava ali, sofrendo em nosso lugar. Por isso que eu amo. Por isso que eu prego. Pelo que ele fez por mim na cruz. Eu quero orar por você, que hoje quer se render a Jesus Cristo. Tenha coragem. Toma essa decisão. E você vai ver a vida que você vai ter. O mundo vai ficar cada dia pior, mas o seu mundo vai ficar cada dia melhor. Porque ele vai guardar você enquanto você estiver aqui. E quando você partir desse mundo, vai partir para a vida eterna. Se você quiser, eu só não posso te obrigar. Se você quiser, vem aqui na frente agora. Vem entregar a sua vida a Jesus. Só você que não entregou. Só você que ainda não se decidiu. Não venha no embalo, não venha porque outros estão vindo. Venha se você quer. Que o sangue de Jesus te limpe, te lave. Venha se você quer, antes de chegar a sua hora de partir desse mundo, você quer ter a vida eterna. Saia do seu lugar e vem aqui fazendo dessa canção a sua oração. O dia vai chegar, estou... Fala conosco, meu Pai, através da tua palavra. Em nome de Jesus, nos oriente. Que essa palavra esclareça o que precisamos entender. Dá entendimento apurado, entendimento espiritual. Porque tem gente intelectual que lê a tua palavra e não entende nada. Mas nós queremos entender tudo. Fala conosco e nos fortaleça com essa palavra. Usa a minha boca, meu Pai. Amém. Joel, capítulo 1, versículo 10. Acharam? Posso ler? Diz assim: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. Versículo 17. Pule para o 17. As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns o quê? Derrubados, porque se secou o trigo. Lê o 18. Como geme quem? O animal. As manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos das ovelhas estão perecendo. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia, deixe só a Bíblia aberta e olhe bem para mim agora, para você poder entender isso aqui. Esse foi um período triste. Esse capítulo 1 de Joel é um período triste, pesado, que o povo de Israel viveu. E tem gente vivendo um período pesado. Escute bem, dentro de casa o clima é pesado, na empresa que não está vendendo nada o clima é pesado. Tem gente que a coisa está pesada para ela, secou tudo, o pasto secou, as sementes apodreceram, não tinha como recomeçar, não tinha como semear, zerou. Sabe quando zera tudo? Sabe quando não tem mais por onde recomeçar? Sabe quando a pessoa não vê uma saída? Estava exatamente assim, sem saída, humanamente falando. Não tinha um homem que pudesse resolver aquilo. Pasto seco, sementes apodrecidas, e começou a afetar os animais. No passado era diferente, porque a fonte de sustento e de riqueza era agricultura, só agricultura. Hoje, quando mexe no agro, já mexe forte com a humanidade, sim ou não? Quando aconteceu o problema no sul, todo mundo preocupado, porque atingiu o agro.
atingir os pastos, então os animais começam a morrer. Não chovia, e os inimigos vieram com o exército deles e destruíram tudo. A Bíblia fala que o gafanhoto migrador, cortador, destruidor veio acabando. O que um não destruía, o outro destruía. Uma praga. O povo de Israel estava na contramão de Deus. O povo de Israel estava mal com Deus. Josué ainda alertou o povo de todas as promessas que Deus fez. Deus não cumpriu. Então reconheça Deus, vigie Deus. Não, vocês vão ter uma experiência ruim com Deus, de desagrado, de desobediência. Mas o povo falhou. E eu já vi muita gente também falhar nisso. Conquistar e ela não reconhecer que Deus que deu para ela. Conquistar e não permanecer humilde na presença de Deus. E foi perdendo o que conquistou. Não se brinca com Deus. É muito difícil uma segunda-feira que eu não pegue um testemunho de alguém que estava indo bem e de repente quebrou a aliança e afundou, e aprendeu e depois voltou. É muito difícil. Então é um capítulo pesado. Foi um momento muito feio, onde tudo foi indo por água abaixo. Tiveram muitas conquistas, mas foram perdendo tudo. E tem gente que perdeu tudo. E tem gente que não tem capital de giro, tem gente que não tem estoque, tem gente que não tem nada. Tem gente que além de não ter mais nada, foi para empréstimo e não conseguiu se levantar. Olha a situação deles. Agora veja como Deus é misericordioso. Agora no capítulo 2, no versículo 12, o profeta diz assim, ó: ainda assim, ano que vem, mês que vem, na próxima segunda, ainda assim, quando? Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o quê? O vosso coração, e isto com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Olha para mim, por favor, agora. Deixa a Bíblia aberta. O profeta veio mostrando que o problema não estava em Deus. O problema estava no povo. E ele disse: vocês têm uma urgência de se voltarem para Deus. Então agora mesmo se voltem para Deus e rasguem o coração. Se derramem. Não pode ser uma coisa superficial. Deus não quer que você lembre dele só aqui dentro da igreja, só dia de segunda-feira. Deus quer ser o seu Deus todo dia. Deus quer te guiar, Deus quer que você viva para Ele. Deus não quer uma coisa superficial, mentirosa. Olha bem para mim, Deus quer que você viva na presença dEle todo dia, a ponto de quando você orar, você não precisar falar: ó Deus, eu entro na tua presença. Não, eu já ando na tua presença, dirigindo, trabalhando, acordando, dormindo, na presença de Deus. É isso que Ele quer. Quando a pessoa, ela entende que tudo depende da vida dela com Deus, porque quando você está bem com Deus, você enfrenta lutas, mas você vence. Você enfrenta guerras, mas Ele é com você. Mas quando você não está com Deus, Deus deixa você padecer, só para não perder sua alma, só para você não se destruir. Entenda isso, por favor. Deus é fiel, Deus é bom, mas Deus é justo. Ele é justo. E você sabe quem é você diante de Deus. Eu não sei. Eu não sei há quantos anos você conhece a verdade. Eu não sei como é a sua vida lá fora. Talvez você esteja semelhante ao povo de Israel nessa situação. E o profeta ensinou o povo a ir fundo em Deus, a se voltar para Deus, a se converter, a largar a vida errada, a abraçar a fé em Deus. E aí no versículo 18, olha que interessante. Então o Senhor se mostrou o quê?
zeloso da sua terra, e compadeceu-se de quem? Do seu povo. Olha o que ele começou a fazer. E o Senhor respondendo, disse ao seu povo: eis que vos, não ouvi, envio o trigo e o mosto e o azeite, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Envio, olha para mim, eu envio. Se você se entregar a Deus, se você depender de Deus, Ele tem poder para enviar clientes, enviar negócios, enviar contratos. Ele pode enviar prosperidade, Ele pode enviar, Ele tem poder para resolver o que está travado, para destravar. Ele tem poder para enviar o que você precisa. Ele é Deus, Ele tem poder para isso. Ele disse: ó, eu vou ter misericórdia, eu vou enviar para vocês o trigo, o mosto, o que está faltando, eu vou suprir, e vocês vão se fartar. Aí olha o que ele diz no versículo 20: mas removerei para longe de vós o que? O exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Olha para mim, o exército inimigo que ele não tinha condições de vencer. Sabe aquele problema que você não tem condições de vencer? Sabe aquela dívida que você não tem condições de pagar, senão você já tinha pago? Sabe aquele problema que você não sabe mais o que fazer? Deus está dizendo assim, ó, eu tiro, eu removo. Que Deus remova tudo que não preste da sua vida. Ele tem poder para remover, Ele remove. Que Ele remova tudo aquilo que não preste. Que Ele comece hoje, se você rasgar teu coração nessa santa ceia e se voltar para Ele, que Ele comece hoje a remover tudo que não preste dos seus caminhos, da sua vida, porque Ele tem poder. Mas se você não agrada a Ele, Ele deixa. Ele vai remover, se você se entregar para Ele, porque Ele quer você. Deus quer você. Ele não tem dificuldade para te abençoar economicamente, Ele quer você. Aí Ele diz assim, ó, versículo 21: morra de medo, não é não? Diz o que aí? Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Olha para mim, não tenha medo. Por que, bispo, não tem que ter medo? Porque Deus está com você. Mas o senhor não sabe da minha situação, mas eu sei quem é Deus. E se você sair daqui com Deus, porque aqui a pessoa pode chegar cansada, fraca, mal, mas ela tem que sair com Deus. Se você sair com Deus, então você pode ficar tranquilo, você não precisa temer nada. Você pode estar numa situação bem complicada, bem difícil, mas Deus vai livrar você. Amém? Olha o que ele diz, no 22, diz assim, de novo, não tem mais, não é isso? Animais do campo, porque os pastos do deserto vai fazer o quê? Verdecerão. Porque o alvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. Olha o 23: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a serôdia. Olha para mim, por favor, o que Ele está dizendo? Fica tranquilo, porque tudo que está seco vai florescer, tudo que está morto vai reviver. Deus tem poder para fazer isso. Deixa as pessoas zombarem, deixa as pessoas criticarem. Você já viu o filme do Bispo Macedo? Ele era muito zombado com a mãozinha dele. Sabia disso? Era piada. Muita gente zombava, deixa zombar. Hoje quem não quer que ele coloque a mão e abençoe? Quem pode dizer que onde ele coloca a mão Deus não abençoa? Você já ouviu chamar ele de tudo? Vê se alguém chama ele de derrotado. Porque quando você se entrega a Deus, naquilo que você é zombado, é onde Deus te exalta. Naquilo que você é criticado, perseguido, é onde Deus te abençoa. Amém?
Ele abençoa. Nós temos testemunhos aqui de pessoas que eram zombadas quando iam na casa dela por causa dos móveis. Hoje tem loja de móveis. Há quem era zombado porque não tinha fralda para o filho. Hoje tem dinheiro para comprar fralda para o filho. Hoje tem fábrica de fralda. Nós temos pessoas que tinham dificuldades para se alimentar. Hoje tem mercado. Aonde a pessoa era humilhada, hoje Deus exalta. Deixa zombar, porque quem está vendo seco vai ver florescer. Quem está vendo morto vai ver reviver. Em nome de Jesus. Diga, quem está vendo, fala aí, quem está vendo minha vida seca vai ver minha vida florescer. Creia nisso. Aí ele diz assim, versículo 24: e as eiras se encherão de quê? De trigo. E os lagares o quê? Transbordarão de mosto e de azeite. Quer dizer, o que está faltando vai sobrar. O que está faltando vai transbordar. Olha a promessa de Deus. Olha como a coisa começa a mudar. Olha o versículo 25: e restituí-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Agora, olha o que ele disse no 25, olha aí o 25, a parte A. E restituí-vos-eis os anos. Os o quê? Sabe para quem é isso aqui? Isso não é para você que enfrentou um problema há pouco tempo, não. Isso não é para você que tem pouco tempo que a situação apertou, não. Isso é para você que está vivendo há anos numa situação difícil e Deus está prometendo hoje restituir para você. Isso é para você que está enfrentando, não é uma luta que começou em 2025 ou 2024, não. Você está numa peleja já há 5 anos, 3 anos, 10 anos, mas Deus está prometendo que Ele vai restituir para você. Amém? Isso é para você, anos. Porque deve ter alguém aqui que há anos está gemendo, mas Deus está dizendo, se você confiar, se você se voltar para mim, eu vou restituir. E olha o que vai acontecer, e, versículo 26, comereis abundantemente e vos fartareis, e depois, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será. Olha para mim, por favor. Creia. Não vai ser da noite para o dia. Deus ungiu Davi, mas Davi não foi direto para o palácio. Davi foi perseguido por Saul. Davi foi o homem que passou por muitas coisas. Ele teve que conhecer o deserto, escreveu salmos lindos, mas chegou ou não chegou no palácio? Você vai chegar também. Lembra de José? Ele não saiu do dia para a noite, do sofrimento, do Egito, ou da escravidão, da prisão, para o palácio, para ser governador. Ele passou por muitas coisas. Teve prisão, teve injustiça, mas ele chegou ou não chegou onde Deus falou que ele ia chegar? Chegou. O bispo Macedo um dia falou uma coisa, disse assim, olha, eu não teria estrutura para ter hoje a responsabilidade e o que a igreja é no mundo inteiro no início do meu ministério. Deus sabia que eu não tinha estrutura, e se Deus deixasse, eu ia me perder. Se Deus desse, eu ia me perder. Em outras palavras, que Deus tem poder para fazer tudo num dia só, Ele tem, mas Ele não faz para o nosso próprio bem, senão a gente se perde. Lembra do filho pródigo? E da minha herança? Pegou a herança precipitadamente. O que é que ele fez? Gastou tudo e se arrebentou, porque as coisas antes da hora vira maldição, a bênção antes da hora vira maldição. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Se Deus está te preparando, se Deus está te amadurecendo, graças a Deus, espere, porque você vai conseguir chegar lá também. Olha as pessoas que ganham fácil, olha as pessoas que ganham na loto, como o dinheiro entra fácil e vai fácil. Deus nunca vai permitir que as coisas sejam fáceis para a gente, vão ser difíceis, mas nós vamos chegar lá. Sabe por quê? Porque nós aguentamos o processo, a luta, as dificuldades, crendo na palavra dele, para nós darmos valor em cada conquista que nós conquistamos pela fé.
Amém? Aprenda isso. Agora, o melhor de tudo, olha o 28 para terminar. Diz assim: e há de ser que depois, não é antes do arrependimento, não é antes de rasgar o coração, não é antes da pessoa se entregar, mudar, depois derramarei o quê? Meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas o quê? Profetizarão. E os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Óbvio, depois de tudo que eles fizeram, Deus disse: agora é hora de eu dar o meu espírito. Porque só com o Espírito Santo, para você aguentar as guerras, as injustiças, porque Deus pode permitir injustiças. Se Ele quer fazer algo grande, Ele pode permitir. Mas se você tem o Espírito Santo, você aguenta. Você aguenta. Eles estavam apanhando da vida. Sabe por quê? Porque Deus é o Criador da vida. E quando nos afastamos do Criador, a vida bate na gente. Mas quando nos voltamos para Deus, Ele supre tudo e dá do Espírito dEle. Amém? Tenha calma. Calma. Bispo, mas até agora nada. Calma. Creia. Foi uma guerra até Davi chegar lá. Foi uma guerra até José chegar lá. Está uma guerra até você chegar nesse patamar que você deseja. Mas fique em pé e diga: eu vou chegar lá.